Quando o mundo acordou em 24 de junho de 2025, a maioria das manchetes noticiosas informava que um cessar-fogo havia sido declarado entre o Irão e Israel, que os ataques mútuos haviam cessado e que as negociações diplomáticas haviam recomeçado do zero. Mas apenas algumas horas antes do suposto cessar-fogo entrar em vigor, ou seja, entre as 5 horas e as 7 horas da manhã, hora de Teherã, aconteceu algo que mudou completamente tudo. O Irão respondeu com um ataque. O mais recente desenvolvimento do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, um míssil do tipo Salfor, foi lançado a partir do território iraniano e atingiu o sul de Israel. O alvo principal era Beersheba, cidade onde se encontram importantes instalações de comando do exército e do sistema de defesa antiaérea, incluindo a famosa Cúpula de Ferro. Além disso, foram detectados danos no Negev e no sul de Ashkelon, que Israel utiliza para logística e comunicações militares. Não foi apenas um ataque com mísseis, foi um sinal claro do ponto de vista político e estratégico. O ministro das Relações Exteriores do Irão, Sayed Abbas Araghchi, divulgou um comunicado no qual acusou veementemente Israel de violar os acordos. Ele afirmou que não havia sido alcançado nenhum acordo oficial de cessar-fogo e que os iranianos declararam que os ataques só cessariam se Israel parasse a agressão até as 14 da manhã, hora de Teherã. O Irão transferiu efetivamente a responsabilidade moral para Israel, alegando que Israel violou os termos primeiro. Os meios de comunicação focados no Médio Oriente, especialmente no Líbano, Síria e Iraque, apoiaram esta posição. No entanto, as agências ocidentais não se apressaram em fazer acusações, uma vez que havia informações contraditórias e nenhuma das partes apresentou provas convincentes. Uma série de notícias alarmantes atingiu Tel Aviv naquela manhã. O sistema de defesa antiaérea disparou com atraso e alguns mísseis atingiram os alvos, mesmo em áreas centrais. Em sinal de apreensão, as autoridades israelitas começaram a evacuar várias instalações industriais, incluindo um armazém de equipamento militar em Ashdod. Ao mesmo tempo, os meios de comunicação iranianos começaram a utilizar o termo autodefesa ativa, que não era utilizado anteriormente no discurso oficial. Teherã reconheceu publicamente pela primeira vez que iniciou os ataques como medida preventiva contra uma possível agressão israelita, e não como resposta a ataques específicos. Neste contexto, foi mencionado que os serviços secretos iranianos descobriram que a Força Aérea israelita estava a preparar bombardeamentos massivos a partir da base de Hatzerin. Na manhã de 24 de junho, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão informou aos canais diplomáticos russo e chinês que estava a solicitar apoio internacional e garantias de contenção do Conselho de Segurança da ONU. Este passo mostrou claramente que Teherã via o cessar-fogo não como o fim do conflito, mas como um meio temporário para reagrupar forças e esforços diplomáticos. A população civil ficou no centro do medo, em meio a lançamentos de mísseis e gestos diplomáticos. Em Israel, dezenas de escolas foram fechadas. O sistema de transporte ficou temporariamente paralisado e as famílias em fuga criaram engarrafamentos nas estradas. Apesar da ausência de uma ameaça clara, sirenes de defesa civil soaram nas cidades iranianas. Como resultado, a manhã de 24 de junho marcou o início de uma nova fase do conflito. Em vez de esperar pelo cessar-fogo, a região sofreu uma escalada em grande escala que, pela primeira vez desde o início do ano, incluiu elementos de guerra informativa, ataques estratégicos e violação aberta de todos os canais diplomáticos. Todos os esforços envidados pela Organização das Nações Unidas nas últimas semanas perderam imediatamente o seu valor. A imprensa internacional, como a Reuters, Le Monde e Al Jazeera, começou a investigar simultaneamente quem realmente se beneficiava com o rompimento do cessar-fogo. As primeiras suspeitas recaíram sobre as forças de segurança israelenses,
que supostamente teriam organizado uma provocação para justificar os supostos ataques à infraestrutura nuclear do Irã. Durante as primeiras 6 horas após o incidente, nenhum dos líderes, nem Benjamin Netanyahu, nem Ebrahim Raisi, presidente do Irão, fez qualquer declaração pública. A tensão só aumentou com o silêncio das partes. Ambos os líderes realizaram reuniões de emergência com os seus chefes militares. Além disso, Trump, o presidente em exercício do Zipwensil, só se pronunciou publicamente ao meio-dia, embora isso tenha sido feito mais tarde. Finalmente, a manhã de 24 de junho, que deveria marcar o início da paz, demonstrou que a palavra cessar-fogo no Médio Oriente é uma ilusão que esconde o golpe mais devastador. Poucas horas após os primeiros ataques, começaram as acusações. Imediatamente, a mídia israelense, incluindo o Jerusalem Post e o Channel 12, acusou o Irã de violar completamente o cessar-fogo. A versão deles era que o lançamento dos mísseis tinha como objetivo sabotar o processo diplomático e confirmar a natureza agressiva do regime dos ayatolás. No entanto, a mídia iraniana apresentou uma versão mais convincente. Fontes oficiais em Teherã, como as agências Tasnim e IRIB, afirmaram imediatamente que Israel havia realizado uma operação de bandeira falsa, o que significa que se tratava de um ataque artificial destinado a acusar o Irã e justificar ataques subsequentes. A sequência dos acontecimentos confirma isso. Por volta da meia-noite, hora de Teherã, Israel teria realizado uma sabotagem de radar perto de Teherã, o que levou à desativação temporária dos sensores militares. Imediatamente depois, surgiram relatos de supostos lançamentos iranianos. No entanto, não houve nenhum vídeo específico ou rotas documentadas confirmadas por terceiros. Os generais iranianos continuaram o seu caminho. O comando do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, informou que, na noite de 23 para 24 de junho, foi registrado um comportamento incomum de vários drones e microaviões no céu sobre Tebriz e Ramadã. Uma avaliação preliminar indicou que alguns deles foram abatidos por tecnologia israelita. Ao mesmo tempo, na cidade de Ras, foram registrados sons de caças a jato que ultrapassaram a barreira do som sobre uma área civil. Esta é mais uma prova da provocação destinada a agravar a situação. Como resultado, as estruturas proxy se intensificaram. Os Houthis iemenitas apoiam totalmente as ações do Irã, chamando os ataques a Israel de uma reação legítima à traição cínica do cessar-fogo. No Líbano, o Hezbollah se intensificou e preparou seus batalhões para o combate. Em Bagdad, os apoiantes da linha iraniana organizaram manifestações em massa contra Israel e apoiaram as ações de Teherão. Ao mesmo tempo, começou uma guerra de informação. Com o apoio de várias organizações ocidentais, Israel tentou apresentar a situação como um ataque deliberado por parte do Irão. No entanto, a informação começou a espalhar-se. Em particular, imagens de satélite fornecidas pela plataforma independente Bellingcat mostraram que a trajetória dos mísseis não coincidia com a direção da República Islâmica no momento do suposto ataque de Irã a Haifa. Além disso, fragmentos do míssil encontrados na região de Carmel eram israelenses. Esses dados começaram a aparecer em fontes de informação ocidentais. Já no final da tarde de 24 de junho, especialistas da CNN e da Sky News estavam cautelosos em relação à potencial desinformação. De acordo com o jornal francês Le Monde, Israel pode ter provocado uma resposta para legitimar um ataque em grande escala contra alvos iranianos. Nos países do Sul, especialmente no mundo islâmico, essa interpretação dos acontecimentos foi amplamente apoiada. Nos bastidores da ONU, começaram negociações tensas. Uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança foi solicitada pelos representantes permanentes da Rússia e da China, que exigiram uma investigação imediata das causas do rompimento do cessar-fogo.
É interessante notar que, durante o evento fechado, os Estados Unidos não expressaram seu apoio direto a Israel, mantendo a calma, o que assustou ainda mais Tel Aviv. No entanto, a divulgação das negociações pela emissora qatariana Al Jazeera foi o golpe mais devastador para a posição de Israel. Se não tivermos provas do ataque, nós as criaremos, diz a gravação. Supostamente feita durante uma reunião fechada do chefe do Mossad com altos funcionários. Essa gravação causou grande repercussão em todo o mundo e minou ainda mais a confiança na interpretação israelense. Como resultado, o Irão obteve uma vitória moral na guerra de informação. A estratégia da bandeira falsa, anteriormente utilizada em vários conflitos, parece agora ter se voltado contra o seu criador, para Israel, que enfrenta protestos internos e um crescente isolamento de outros países. Este tipo de danos à reputação pode revelar-se ainda mais devastador do que os danos causados às infraestruturas. A opinião pública americana começou a mudar nessa altura. Uma pesquisa realizada pela Reuters, Ipsos, mostrou que mais de 56% dos americanos são a favor de que os Estados Unidos não se envolvam em uma confrontação direta no Oriente Médio, apesar da defesa dos aliados. Isso tornou-se um indicador de como a sociedade americana, cansada das guerras e em busca de recuperação interna, está a rever as suas prioridades. Como resultado, o conflito entre o Irão e Israel ultrapassou os ataques com mísseis. Transformou-se numa luta pela interpretação e controlo da narrativa. Além disso, enquanto as armas não disparam, uma das batalhas mais importantes desta guerra está a ser travada no campo da informação. O atual presidente hostil, Donald Trump, entrou em cena como um importante ator geopolítico quando os ataques com mísseis atingiram o sul de Israel e chamaram a atenção da mídia internacional. Embora muitos esperassem que a sua intervenção servisse de mediador, na verdade ela provocou uma nova onda de tensão. De acordo com uma fuga de informação publicada pelo The Washington Post em 25 de junho, logo após as primeiras notícias do ataque, Trump ligou pessoalmente ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante a manhã. Segundo uma fonte da Casa Branca, Trump afirmou em seu discurso que Israel deveria renunciar a novos ataques contra alvos iranianos e não ceder às provocações. Segundo as mesmas informações, Netanyahu respondeu que o ataque já havia começado e não era possível detê-lo. Este episódio diz muito. Mostra que, atualmente, até mesmo as relações aliadas entre os Estados e Israel enfrentam sérios problemas internos. Segundo analistas da Carnegie Endowment, Trump não pode se dar ao luxo de outra guerra em grande escala na região devido à crise econômica no país e às eleições de 2026. A política interna exige que ele se concentre nos Estados Unidos e não nos mísseis em Teherã. Os Estados Unidos continuaram a participar, apesar das advertências formais. No mesmo dia, foram publicadas imagens de satélite que mostram a atividade de aviões de reconhecimento americanos sobre o Golfo Pérsico e o funcionamento de complexos radioeletrônicos na zona iraquiana. Os especialistas consideram que se trata da chamada escalada à distância, que demonstra o apoio oculto a Israel, mas sem participação direta. No Congresso dos Estados começaram as discussões. Um grupo de senadores democratas liderado por Bernie Sanders exigiu a convocação urgente de audiências sobre a participação dos Estados Unidos no conflito no Médio Oriente. Em resposta, Trump falou numa conferência de imprensa, salientando que os Estados Unidos não estão em guerra com o Irão e estão a trabalhar para estabilizar a região. Ele também afirmou: "O Irão não é mais um problema. Destruímos a sua ameaça nuclear." Esta declaração suscitou críticas na comunidade de especialistas norte-americana e internacional. A AIEA informa que não foram registradas quaisquer provas conclusivas da destruição das instalações nucleares do Irão. Além disso, imagens de satélite mostraram que instalações importantes em Fordow e Natanz permaneceram intactas.
Isso colocou em dúvida a veracidade das declarações de Trump e questionou sua verdadeira compreensão da situação. Enquanto isso, a pressão diplomática da China e da Rússia se intensificou. Pequim exigiu que os Estados Unidos cessassem imediatamente o apoio às provocações militares. Por outro lado, Moscovo começou a elaborar uma nova resolução no Conselho de Segurança da ONU, que apelava à inviolabilidade da soberania dos estados da região e à não permissão de ataques unilaterais. É notável que ninguém condenou o Irão diretamente. Em vez disso, a ênfase foi colocada em manter a contenção. Israel começou a enfrentar problemas diplomáticos devido a essa pressão. A Alemanha, que frequentemente apoia Tel Aviv, expressou profunda preocupação com as ações das forças israelitas em Gaza. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou a necessidade de cessar imediatamente todas as operações militares na região, insinuando a possibilidade de Paris rever o grau de cooperação com Israel no domínio militar. Todo este episódio tornou-se um teste à abordagem isolacionista da política externa de Donald Trump. A sua administração enfrentou o problema de equilibrar o cansaço da sociedade americana com os conflitos intermináveis e a aliança com Israel. Os especialistas consideram que Trump procurou não só evitar uma escalada, mas também manter o controle. Na verdade, uma tempestade política começou em Israel. Enquanto o exército não está pronto para uma guerra prolongada com o Irão, especialmente devido à campanha paralela em Gaza, os líderes da oposição acusaram Netanyahu de arrastar o país para um conflito sem um plano estratégico. Em resposta, o primeiro-ministro afirmou que não permitiria que o Irão atacasse impunemente e acusou a imprensa liberal de esquerda de espalhar informações falsas. Em seus artigos analíticos, grandes agências mundiais, como The Guardian e Der Spiegel, começaram a considerar a possibilidade de Israel usar o conflito como um meio de desviar a atenção de seus problemas econômicos e judiciais internos. O julgamento por acusações de corrupção e abuso de poder contra os aliados mais próximos de Netanyahu voltou a ser manchete. Como resultado, a intervenção de Donald Trump tornou-se um momento crucial, mas ambíguo, do conflito. Por um lado, ele tentou impedir o crescimento. Caso contrário, as suas palavras e ações contradizem-se. Isso apenas agravou o caos na arena internacional e diluiu ainda mais as fronteiras entre o planeamento estratégico e a diplomacia. 3 declarações de vitória surgiram no espaço informativo quase simultaneamente após o término da mais recente fase de ataques mútuos. Israel, o Irão e até os Gil apressaram-se em apresentar-se como vencedores, assegurando ao mundo a sua retidão estratégica e moral. No entanto, quando olhamos para os slogans e comunicados de imprensa bombásticos, vemos um quadro completamente diferente. Não há verdadeiros vencedores. Apenas cidades destruídas, milhares de mortos e desinformação nebulosa. As autoridades israelitas, em particular o primeiro-ministro Netanyahu, anunciaram o sucesso do ataque a instalações nucleares iranianas e o controlo total do espaço aéreo de Teherão. Essas afirmações foram confirmadas por vídeos gravados por drones que supostamente mostravam destruições nos arredores da cidade de Qom, mas a ONU realizou uma avaliação independente das imagens de satélite, que mostrou que essas instalações não estavam relacionadas à infraestrutura nuclear. Além disso, descobriu-se que a maioria delas eram armazéns vazios. Entretanto, o lado iraniano afirmou que conseguiu repelir todos os ataques e demonstrou a sua capacidade de enfrentar 2 potências militares poderosas, Israel e os Estados Unidos. Durante a Marcha da Vitória da Resistência em Teherão, generais e líderes espirituais do IRGC chamaram os últimos acontecimentos de Nova Passagem Curda. Este termo refere-se ao sucesso na repulsa de invasões anteriores. No entanto, já naquela mesma noite, surgiram informações na mídia ocidental de que mais de 70 iranianos
principalmente militares, morreram em ataques a instalações em Isfahan e Yazd, incluindo engenheiros do complexo nuclear. Destruímos a ameaça nuclear do Irão e impedimos uma guerra regional, afirmou orgulhosamente Donald Trump na sua conferência de imprensa na Flórida. No entanto, não há provas da destruição de centros nucleares importantes. Além disso, em 28 de junho, a Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, informou que todas as instalações nucleares, anteriormente declaradas pelo Irão, permanecem no mesmo estado em que se encontravam antes do início do conflito. Surge um paradoxo quando 3 países declaram vitória, mas nenhum deles alcançou os seus objetivos estratégicos. Israel não conseguiu destruir completamente as infraestruturas nucleares do Irão. O Irão não conseguiu provar à comunidade internacional que está certo. Os Estados Unidos da América não foram reconhecidos como estabilizadores da situação. Ao mesmo tempo, a população civil é a mais vulnerável. De acordo com os dados mais recentes da Organização Médicos Sem Fronteiras, mais de 800 civis morreram em ambos os lados do conflito nas últimas 2 semanas. A situação em Gaza foi particularmente difícil, pois os ataques israelenses destruíram hospitais, escolas e bairros residenciais. De acordo com o Al-Quds, desde o início da operação Espadas de Ferro, em outubro de 2023, mais de 56 palestinos foram mortos, a maioria mulheres e crianças. A comunidade internacional está indignada com este facto. A 26 de junho, o Tribunal Penal Internacional de Haia emitiu um mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por acusações de genocídio e crimes contra a humanidade. Pela primeira vez na história do direito internacional, foi emitida uma ordem contra um líder israelita em exercício por crimes tão graves. No entanto, nem isso impediu o crescimento. Israel continuou os ataques em Gaza e ameaçou o Hamas com a destruição total. Além disso, o Exército de Defesa de Israel anunciou uma nova missão: libertar cerca de 50 reféns mantidos em abrigos subterrâneos. Apesar da resolução do Conselho de Segurança da ONU, isso se tornou um motivo oficial para aumentar a presença militar na região. No entanto, o Irã não pretendia recuar. Em 27 de junho, o último míssil lançado de Teherã foi um ato de protesto. Na carcaça do míssil estava escrito a palavra árabe sabr, que significa paciência. Desta forma, o Irã demonstra ao mundo que está pronto para uma longa luta nas áreas de inteligência, economia e diplomacia, bem como no campo de batalha. Enquanto isso, a agitação continua na região. Segundo relatos do Iêmen, os Houthis estão a preparar novos ataques contra Israel em resposta ao bloqueio de Gaza. As milícias do Hezbollah no Líbano se deslocaram para a fronteira sul. Grupos pró-Irão no Iraque e na Síria intensificaram suas atividades. Uma grande guerra volta a ameaçar a região. Assim, as declarações de vitória revelaram-se mais manipulações propagandísticas do que verdade. Em condições de total incerteza, o mundo ficou refém de 3 narrativas políticas. Mas, nos bastidores deste teatro, sofre a alma humana comum, privada dos seus direitos à paz, à segurança e ao futuro. Além disso, a esperança na justiça e no humanismo são os únicos vencidos nesta guerra. Quando os mísseis pararam de funcionar e o fumo começou a espalhar-se pelo ar, ficou claro que a guerra não tinha acabado. Ela apenas mudou de forma. O Irã passou rapidamente da guerra para operações de segurança interna e cibersegurança. O objetivo é livrar-se da influência do inimigo, restaurar o controle sobre o espaço informativo e reduzir a dependência da tecnologia ocidental. Trata-se de uma resistência não relacionada com armas, mas com o uso de tecnologia, inteligência e obstáculos informativos. O primeiro passo foi o anúncio em Teherã de uma operação em grande escala para desmascarar agentes estrangeiros. Em 12 dias de combates, mais de 700 pessoas foram detidas, supostos agentes da agência de inteligência israelense Mossad. Entre eles estão engenheiros, técnicas de informática,
Funcionários de empresas de infraestrutura e autoridades provinciais suspeitos de passar informações para o exterior. Numa conferência de imprensa especial, o ministro da Inteligência do Irão afirmou que a maior parte das fugas de informação utilizadas por Israel para lançar os ataques estavam relacionadas com uma rede de agentes infiltrados no país nos últimos 2 anos. Ele afirmou que alguns dos detidos colaboravam através de aplicações móveis que se faziam passar por plataformas religiosas ou noticiosas. Isto demonstrou o quão profundamente a guerra da informação penetrou na vida cotidiana. Um dos suspeitos detidos em Mesquite era um funcionário de uma empresa de telecomunicações que tinha acesso a dados GPS ao nível do fornecedor. Uma das iniciativas mais notórias tomadas por Teherão após o conflito foi o desligamento do GPS em todo o país. A partir de 28 de junho de 2025, o Irão passou oficialmente a utilizar a plataforma de navegação chinesa Beidou em vez do sistema GPS. Esta medida foi sem precedentes do ponto de vista tecnológico e geográfico. Como é sabido, o Beidou é controlado exclusivamente por Pequim e fornece sinais mais resistentes a interferências. Consequentemente, os EU ou Israel não podem manipulá-lo. Na verdade, esta decisão, que parece ser puramente técnica, faz parte de uma estratégia mais ampla do Irão para alcançar a independência digital. No seu discurso no parlamento, o presidente Ebrahim Raisi afirmou: "Não permitiremos mais que o inimigo saiba onde estamos, como nos movemos e o que planeamos. As armas de informação são as mais perigosas." Com a transição para o Beidou, o Irão também começou a substituir os protocolos de comunicação ocidentais nos seus sistemas de controlo civis e militares. Nas províncias de Sistan e Kermanshah, empresas chinesas como a Huawei e a Beidou Corp obtiveram contratos prioritários para modernizar a infraestrutura. Isso provocou uma nova onda de retórica dos DEL em relação às sanções, acusando o Irã de criar um eixo de tirania digital. Ao mesmo tempo, o Irã está a reforçar a vigilância da internet. De acordo com a agência MER, está a ser desenvolvida uma nova plataforma de mensagens a nível nacional, que deverá substituir serviços como o WhatsApp, Telegram e Signal. Embora os críticos vejam nisso um reforço da censura, os apoiantes do governo consideram que estas medidas são necessárias num contexto de bloqueio tecnológico. No entanto, a segurança interna não é o único objetivo. Especialistas iranianos em cibersegurança do centro Shahid Beheshti anunciaram a neutralização bem-sucedida de vários cyberataques ocorridos nos últimos dias do conflito. Foram detectadas tentativas de invasão de servidores nucleares, sistemas de controlo de barragens e centrais elétricas. Teherão afirmou que os responsáveis por esses ataques foram grupos de hackers privados em Israel e unidades especiais da base da CIA na Jordânia. Esses eventos apenas reforçaram a ideia iraniana de que o controle de dados, algoritmos e informações é o que é necessário para uma guerra futura. Assim, Teherão anunciou a criação do Comando de Soberania Cibernética, uma estrutura semelhante às Forças Armadas Americanas, Equipa da Internet. Entretanto, os países do BRICS manifestaram o seu desacordo com os esforços do Irão em matéria de transformação digital. Índia, África do Sul e Brasil manifestaram o desejo de cooperar em projetos conjuntos sobre sistemas alternativos de navegação e plataformas de comunicação. Assim, a defesa digital do Irão está gradualmente a expandir-se por todo o mundo e a tornar-se parte de uma guerra digital multipolar. Mas mesmo numa batalha tecnológica como esta, é importante lembrar-se do ser humano. Muitos iranianos ficaram assustados com as prisões e novas restrições, temendo um aumento do controle por parte do Estado. No entanto, devido ao recente conflito, grande parte da sociedade está disposta a aceitar um compromisso para manter a segurança e a soberania. Consequentemente, o Irão optou pela auto-organização total em vez da derrota ou da rendição. Como resultado da guerra com Israel,
ocorreu uma revolução tecnológica, na qual as palavras-chave não foram míssil ou drone, mas criptografia, neutralidade, navegação e cibersegurança. Na manhã de 30 de junho de 2025, tudo parecia calmo no Médio Oriente. Durante quase 2 dias, Israel e o Irão não trocaram ataques, e os diplomatas internacionais começaram a falar com um otimismo cauteloso sobre a possibilidade de prolongar o cessar-fogo. No entanto, sob a superfície, acumulava-se uma tensão que poderia a qualquer momento entrar numa nova fase do conflito. Além disso, enquanto a primeira onda de conflitos foi física, a segunda foi de reconhecimento. A terceira onda provavelmente consistirá em pressão econômica, guerras por procuração e domínio da informação. A crise econômica foi uma das razões pelas quais Israel foi forçado a assinar o cessar-fogo. A publicação MENA Unleashed informa que o país perdeu mais de 4,6 mil milhões de dólares em 12 dias de combates, sem contar os prejuízos indiretos decorrentes da mobilização em massa. Atrasos nos transportes aéreos, paralisação das cadeias industriais e redução dos investimentos. O valor do shekel caiu 9%. Em Tel Aviv, houve uma retirada de capital dos bancos, o que sobrecarregou o sistema financeiro de Israel. O Ministério das Finanças do país foi obrigado a rever imediatamente o orçamento da defesa, o que levou ao encerramento temporário de programas de segurança social e construção civil. Isto provocou manifestações em massa em Haifa e Jerusalém, onde dezenas de milhares de israelitas exigiram a demissão de Netanyahu e a conclusão imediata da paz. Além disso, a pressão de outros países tornou-se insuportável. A ONU anunciou a criação de uma comissão para investigar crimes de guerra em Gaza, em resposta à prisão do primeiro-ministro e do seu ministro da Defesa. Em conformidade com a Ordem de Haia, os Estados-membros da União Europeia começaram a suspender o fornecimento de peças para sistemas de defesa antimísseis e drones. O Canadá, que historicamente apoiou Israel, também impôs restrições à exportação de armas. Apesar do isolamento diplomático, os líderes israelenses continuam a planear um ataque a Gaza. O General Eyal Zamir, chefe das forças terrestres do Tzahal, afirmou que o principal objetivo continua a ser a libertação dos prisioneiros e a neutralização total da infraestrutura do Hamas. Isto significa que Israel continua a lutar noutra frente. Apesar do cessar-fogo com o Irão, mantendo a tensão estratégica na região. Enquanto isso, o Irão aproveita a calmaria para fortalecer as suas forças proxy. Apesar do anúncio do cessar-fogo, os Houthis no Iêmen voltaram a atacar alvos israelenses no Mar Vermelho. No Iraque e na Síria, grupos xiitas apoiados por Teherão intensificaram as suas atividades, enquanto unidades do Hezbollah realizaram exercícios na fronteira com Israel, no Líbano. Tudo isso indica que o Irão está a exercer pressão de longo prazo sobre os interesses israelenses, tanto militares quanto logísticos. Além disso, Teherão continua o seu jogo com a energia nuclear. O Irão já acumulou mais de 400 quilos de urânio enriquecido após o fim da cooperação com a AIEA. Apesar das declarações sobre objetivos pacíficos, o sinal claro para o mundo é que o Irão não desistirá das suas ambições nucleares se não lhe for garantida segurança. Nessa situação, o desejo de independência do Irão só se intensificará devido à pressão militar, econômica ou de sanções. Nessa situação, surge uma nova ameaça, a possível união dos países da Eixo da Resistência. Nos bastidores da Organização de Cooperação de Xangai, discute-se a criação de um fundo de defesa comum entre o Irão, a Síria, a China e o Paquistão. Este plano inclui a coordenação de operações cibernéticas e de inteligência. Apesar da escassez de informações, analistas ocidentais já alertam para a criação de um novo sistema de segurança independente da OTAN. Como resultado, a instabilidade interna em Israel está a aumentar. De acordo com a Gallup, a popularidade de Netanyahu caiu para um mínimo histórico de 21%.
Mais de 60% da população expressa desconfiança em relação às suas táticas. E no exército observa-se uma fuga de reservistas das novas operações. Alguns oficiais reformados exigem abertamente a criação de um governo provisório de reconciliação em todo o território do país. Como resultado, o cessar-fogo não levou à vitória de nenhuma das partes. Ele surgiu devido ao cansaço, à crise financeira e à pressão internacional. É por isso que é tão frágil. Baseia-se no medo mútuo e na expectativa do próximo golpe, e não no diálogo ou no entendimento. Qualquer surto, seja um novo ataque a Gaza, o lançamento de mísseis a partir do Iêmen ou um ataque com drones à infraestrutura petrolífera no Golfo Pérsico, pode provocar uma nova explosão na região. O mundo está em suspense e o Médio Oriente está à beira de uma catástrofe. Além disso, caso uma das partes tente usar a força para restaurar o equilíbrio, a região pode mudar a partir de 24 de junho. O Irão ficou mais forte e Israel está a perder força. Os demais estão desorientados. Além disso, cada passo seguinte acarretará custos adicionais.